E aí galera, tudo bem? Eu sou o Leandro, esse é o Renan. Viemos aí dar continuidade ao nosso estudo. A gente pede desculpa aí pela demora de estar lançando aí os novos tópicos, mas estamos aí de novo. Espero que vocês estejam acompanhando e que gostem e reflitam aí sobre a palavra de hoje no capítulo 7. Então o que a gente vai ver no capítulo 7? Que Jesus começa a ser perseguido pelos milagres que ele fez anteriormente, e a galera, por esses milagres, já estava meio que de olho em Jesus. Então no 7, mais explicitamente, começa a ser perseguido, as pessoas tentam pegar ele pelos milagres, ficam escandalizados por toda a fama que ele está tendo, né? Procuravam matá-lo, isso aí mesmo. E mesmo dentro dessa perseguição que ele sofria, que a galera tentando matar ele, ainda assim, eles separavam, tinha tempo para ensinar e prosseguir o reino dele, prosseguir a missão dele que ele vem fazer aqui na Terra, né? Expandir o reino dele. Ainda nessa perseguição, havia os próprios irmãos que não criam nele e não davam crédito nenhum a Cristo. E mesmo os irmãos deles não crendo, isso não tirava nem um pouco da credibilidade que Jesus tinha e ainda estava tendo no meio da população daquela galera da época. Então, ainda dentro da perseguição que o Leandro comentou, Cristo ainda ensinava, ainda falava com autoridade sobre a Escritura, e muitas pessoas paravam para ouvi-lo porque havia muita sabedoria, e as pessoas ficavam aterradas, ficavam assustadas, espantadas com tais palavras sábias aonde muitas pessoas não compreendiam como ele compreendia a verdade. Aí então, dentro disso, quando Cristo se dirige à população no ensino, ele fala algo muito importante que nós separamos aqui no versículo 18, que é o seguinte: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O que Cristo está dizendo aqui? As pessoas caíam no erro de se exaltar, de andar segundo as suas regras, de andar segundo a sua vontade, aquilo que pensa ser bom. Então Cristo está falando aqui sobre as pessoas que se glorificam com as suas normas de vida, condutas, que criaram para si mesmo. E dentro disso, hoje há muitos argumentos que falam: se a pessoa faz o bem, que bom, eu torço para que ela faça o bem. Fazendo o bem é o que importa para mim. Não importa o caminho que ela tome, que ela faça o bem já está valendo, é uma pessoa boa. E isso a gente não tem a sensibilidade de crer que o que nós achamos ou deixamos de achar não está nem próximo da verdade de Cristo. A verdade de Cristo ela é única, e nós temos que esquecer o nosso velho homem, esquecer o nosso homem, e aí então nos focarmos na palavra para começarmos a compreender o que Cristo quis explicar, o que Cristo explicou e deixou bem claro aqui, segundo a sua Escritura. Cristo também fala que aquele que procura trazer glória para ele, ou seja, se alimentar da verdade, viver a verdade, pregar o Evangelho, amar Cristo como de fato seu Salvador, esse será justificado. Hoje essa semana eu tive um embate com alguém que perguntou assim: como assim éramos pecadores? Ali onde diz o Romanos 5,8. Como assim éramos pecadores? Assim, quando Cristo veio, nós estávamos condenados. E aqueles que viveram para a verdade, para glorificar dele, foram justificados e são justificados. É o que ele está dizendo aqui. Então, se tu quer ser justificado em Cristo, tu tem que de fato amar ele como teu Senhor e Salvador. Antes disso, fora isso, há condenação, não há justiça. A justiça é somente em Cristo. Então, que eu um dia tive que passar por isso, Leandro passou por isso, nós o tempo inteiro passamos por isso, cada vez negando quem nós somos, porque nós somos inclinados a pecar. E aí o Espírito Santo tratando em nós, nos trazendo a verdade para que a gente possa glorificar Cristo. E essa é a verdade, a gente tem que parar para ler o que está no texto aqui, parar para ler o que está na palavra e seguir então, tocando aí o Evangelho e a missão. E no contexto ali que a Renan estava falando, que ele ensinava nas sinagogas, Jesus então entra em confronto com os fariseus religiosos que guardavam muito a lei, né? Então o pessoal ali fica meio chocado com as palavras que ele fala, que ele vai de frente com a religiosidade, com que o povo ali naquele tempo vivia, né? Era totalmente contra o que Jesus vinha trazendo agora. Então esse pessoal manda guardas para prender Jesus. Os líderes mandam guardas para prender Jesus. Então ali o povo e os guardas e os próprios líderes, então em uma confusão, incerteza em reconhecer se realmente Jesus é o Cristo, o Salvador,
se ele é um falso profeta, eles estão numa confusão ali. E por isso ainda não era chegada a hora, por isso eles ainda não botaram a mão em Cristo. Ainda nesse período, Cristo se levanta novamente em forma pública ali com o povo reunido. E ele fala algo que é realmente muito importante e que nós devemos nos atentar. Ali no versículo 37 e 38, fala assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mais uma vez ele trazendo alusão sobre se alimentar, sobre beber, né? No sentido de se preencher o seu vazio e a sua necessidade. Ele preenche a sua necessidade. Se tu de fato procurar Cristo, ele vai matar a tua sede. Se tu de fato procurar ele vai matar a tua fome. Aonde tu não vai mais precisar procurar nenhum outro refúgio para compreender, para preencher o teu vazio. Ele preenche o teu vazio, entende? Então ele vai te dar uma fonte a jorrar, como nós já estudamos, que vai jorrar eternamente. As coisas podem parecer completamente ruins. Os crentes eles passam por dificuldade, o cristão passa por dificuldade. Cristo falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para nós termos ânimo, e o nosso ânimo é na cruz dele, que vai acontecer no decorrer do estudo aqui. E então, se tu tem sede, busca Cristo. Se tu tem fome, busca Cristo. Eu estava conversando com um rapaz hoje, um colega meu de serviço, e ele falou que ele sentiu um vazio enorme, ele sentiu a necessidade de começar a buscar Deus. E é de fato isso aqui: quanto mais tu busca Deus, mais ele te preenche. As coisas podem estar caindo na volta, mas ele vai te preencher com a verdade e tudo vai fazer sentido dentro da justiça dele. E no versículo 38 ele fala: Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Então, mais uma vez, trazendo sobre quem tem sede, né? Fazendo a reflexão e ligando esse ponto, como diz a Escritura. Cara, a Escritura é a verdade, tá? Ele está trazendo a alusão também sobre o Antigo Testamento, aquilo que a palavra falava sobre ele, como ele viria, e ali estão testemunhando que ele é Deus, testemunhando que ele é o Cordeiro puro e santo que vai até o Calvário por nós. Pessoal, que vocês creiam e foquem nisso. Foquem como diz a Escritura. Não é como nós dois aqui dizemos. Se nós falarmos por nós mesmos, damos glória a nós, assim como dizia no outro versículo. Mas nós falamos lendo o que está escrito aqui para passar a mensagem para vocês. Às vezes a nossa carne também não aceita isso de uma forma muito fácil, porque nós lemos e nos acusamos, porque somos pecadores. E a própria palavra diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então não vamos nós bolar uma ideia, um conceito de bondade, um conceito de boas ações sobre o que é bom e ruim. Não vamos nós bolar isso. Vamos ler o que Cristo falou e vamos crer, porque Ele é Deus. Ele, sendo Deus, tem total controle sobre todas as coisas, sabe todas as coisas, pode todas as coisas e está em todo lugar. Nós somos finitos, nós temos uma limitação e não compreendemos o plano dele. Simplesmente precisamos confiar na verdade. Por isso que ele traz, não seria à toa, traz para nós confiarmos. Ele sempre soube e saberia que hoje estaríamos e estamos sendo guiados sem conhecimento, até que então venhamos encontrar ele. Aí as coisas começam a fazer sentido. E a gente está lendo essa palavra aqui, não para nos pôr num lugar de acusadores, mas sim a gente lê essa palavra como num lugar de réu. A gente lê essa palavra contra nós mesmos. A gente não está aqui nesse vídeo falando para nos diferenciar de vocês que estão aí assistindo. A gente, da mesma maneira que vocês estão aí assistindo e lendo e escutando isso para vocês, a gente está lendo e falando isso para nós, para a nossa acusação, para nos confrontar. A gente lê essa palavra sempre nos confrontando, no que a gente pode melhorar, no que essa palavra pode nos transformar. E também falamos para o nosso cinegrafista, o Jonathan, que está ali atrás, enchendo o saco. Então volta ali os guardas por os fariseus, que eram doutrinados por esses líderes religiosos, né, que já tinham todo o conhecimento, essa carga que os líderes religiosos tinham, voltam e falam ali no 46. Jamais alguém falou como este homem. Volta os guardas falando isso, então os líderes religiosos meio que se escandalizam. Como assim? Vocês falando essas coisas... Vocês que tiveram uma vida toda de entendimento, de conhecimento, de ouvintes da palavra que nós passamos para vocês, falando de um rapaz que vocês nem conhecem, que ninguém jamais falou como ele falou. Então ali a gente já vê que os guardas, tendo toda uma vida religiosa, por ouvir um pouco das palavras que Jesus falou,
ficaram lisonjeados. Uau, nossa, em toda a nossa vida nós nunca ouvimos falar de uma maneira que esse homem falou. Ficaram então perplexos com as palavras de vida eterna que Jesus pronunciava. E todos vocês, nós, né, que ouvimos a palavra, que estamos aí buscando entender cada vez mais a palavra de Deus, venhamos a ser atraídos por essas palavras, ficar perplexos e não só do que os outros falam, mas sim do que a gente procura saber e sim por nós mesmos, né? Contra nós, aprendendo sobre Cristo, amando Cristo, conhecendo Cristo e vendo como Cristo é perfeito e quanto nós não somos. E isso acaba fazendo com que a gente louve Ele, exalte Ele e glorifique o nome dEle. Que a gente venha ter, vocês, nós, venhamos ter um momento de intimidade com Deus, de guardar um dia, 5 minutinhos do nosso dia para orar, pedir para Deus nos encaminhar, para nós entendermos a palavra dEle. Ter um tempo de intimidade com Ele, para Ele nos encaminhar no caminho da verdade, para Ele nos encaminhar num caminho que a gente possa ter mais intimidade e conhecer a verdade dEle. 5 minutinhos, aí vai para 10, vai para 20, meia hora, 1 hora, já tá vendo vídeo, estudando, orando, então vamos dar. E para Deus a nossa oração não faz diferença nenhuma. Para nós, com certeza vai fazer. Então tá, pessoal. Falou, galera. Até a próxima.